para o futuro polo aeronáutico? Eu queria que o senhor desenhasse esse futuro para a gente. Nós com certeza vamos atrair empresas do setor aeronáutico para se estabelecer em Maringá. E são empresas que geram negócios, que mexem com a imagem da cidade de forma muito positiva e que pagam bons salários, que aumentam o consumo da cidade. Então tem muitas vantagens nisso. Em termos de empresas aéreas, nós não podemos afirmar, porque isso é uma questão de mercado. Isso quem define é o mercado, não é a nossa capacidade de convidar. Mas na medida em que a gente está se preparando para voos internacionais de carga, este projeto já prevê a operação de passageiros internacionais e, às vezes, em período de férias, voos fretados para alguns destinos que sejam interessantes. Isso, obviamente, vai abrir o mercado para outras empresas, mas isso é uma questão, em princípio, de mercado, não é um trabalho que a gente vai fazer pelo próprio aeroporto. Nós vamos ter capacidade para negociar, mas é o mercado que manda. Prefeito. Quais são as características, prefeito, do nosso aeroporto que pode ser considerado um alavancador de negócios, como o senhor falou? A primeira coisa é que ele está numa região que não tem nenhuma atividade no entorno do aeroporto que o impeça de operar 24 horas por dia. Isso é um diferencial de competitividade. O outro diferencial é que ele é municipal. Nós tomamos decisões aqui, nós não precisamos de ouvir ninguém, nós não temos que consultar a Infraero, nós podemos tomar decisões sobre o uso do aeroporto internamente, e sendo o aeroporto que pertence à cidade, pertence à prefeitura, a gente pode decidir as taxas de pouso, as taxas de pernoite. Por que vem avião aqui chegando com 11h30, meia-noite, 1h da manhã e sai às 5 da madrugada? Porque é muito mais barato manter um avião durante a noite estacionado aqui do que em Congonhas ou num grande aeroporto. Então, nós temos o voo e conseguimos isso porque a gente negocia um pernoite muito mais barato. Nós temos autonomia para fazer isso. Então, esse diferencial nos ajuda a melhorar os negócios do aeroporto. Prefeito, são 190 milhões de investimento nesse aeroporto, mas o senhor mostrou uma preocupação no que diz respeito ao plano diretor, né? Porque tem um projeto para construção de casas. Como mudar isso? Não é que tem projeto para construção de casa. A ampliação do plano diretor, a ampliação do perímetro urbano fez com que o zoneamento possibilitasse a implantação de condomínios residenciais, que no nosso entendimento, no entorno do aeroporto, é um risco. A gente entende que isso não é bom para o aeroporto como alavancador de negócio. Então nós precisamos ser cuidadosos em relação aos projetos que venham ser apresentados, se a gente vai aprovar ou não. Prefeito, esse plano acabou de ser reformado, né? Isso se faz a cada 10 anos, né? O plano diretor, a reforma do plano diretor a cada 10 anos. Como é que a prefeitura pretende lidar com isso, né? Reverter essa situação para impedir que alguns projetos, né, tragam casas para lá e criem problema? O plano diretor pode ser revisto a qualquer momento. Normalmente se revê a cada 5 anos, mas ele não tem um impedimento de que a gente faça a revisão. Nós não estamos agora falando de fazer revisão nisso, nós estamos falando apenas de tomar cuidado para não aprovar loteamentos de imediato, sem que haja uma análise profunda do impacto que isso pode ter no futuro do aeroporto. Prefeito, mudando de assunto rapidinho, né? Ontem a Câmara aprovou o aumento no número de cargos comissionados. Queria saber se o Executivo vai sancionar essa lei ou não. Esse assunto é um assunto interno da Câmara. Nós não temos nenhuma relação com o que a Câmara faz ou deixa de fazer. Eu só acho importante a gente considerar que a Câmara de Maringá, pela legislação, artigo 29, diz que ela pode pleitear até 5% das receitas do município, o que valeria um pouco mais de 80 milhões. A Câmara pediu 58 para este ano e vai devolver dinheiro no final do ano, como todo ano vocês mesmos da imprensa divulgam a devolução de dinheiro da Câmara. Então, usar o argumento de que está se gastando mais é absolutamente inválido. E não me cabe discutir se a Câmara precisa ou não precisa de mais assessores. Isso é um assunto interno da Câmara. E como é um assunto interno da Câmara, eles aprovaram a lei, eu entendo que eles devem promulgar a lei. Não tem por que o Executivo se envolver numa questão interna da Câmara. Prefeito Ciro Alessio Martins de Paissandu, é uma obra no aeroporto de grande valia para o município de Maringá, mas também para a região e